Senhoras e senhores, autoridades, parlamentares, boa tarde, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. Anunciamos o início da reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Garcitius do Lago Silva ao professor doutor Raimundo Santos do Nascimento, conforme decreto legislativo número 429/2018, de propositura do vereador Davi Valente Reis. Quem presidirá esta reunião? TV Câmara, canal 6 da NET Digital. Você tem imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma sessão solene em homenagem ao professor Dr. Raimundo Santos Nascimento. Lembrando que esta é uma propositura do vereador Davi Reis, que ofertará a medalha de ouro Garcitius do Lago e Silva por relevantes serviços prestados à comunidade. Autoridades, nobres vereadores, senhoras e senhores, boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem à sua senhoria, o professor doutor Raimundo Santos do Nascimento. Neste momento, convidamos para compor a mesa de ouro a sua senhoria, o doutor Raimundo Santos do Nascimento, nosso homenageado. A sua senhoria, o senhor segundo-tenente aviador Felipe de Oliveira Medeiros, adjunto da Célula de Gestão de Meios Aéreos e Sistema Operacional do 7º Esquadrão de Transporte Aéreo. A sua senhoria, o senhor pastor Elilde Menezes, presidente da Igreja Assembleia de Deus do Brasil no Amazonas. E a sua senhoria, o senhor Isaac Benayon, presidente da Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, ADEFA. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Sol do novo mundo, do que a terra
Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça a leitura da biografia do homenageado. Raimundo Santos do Nascimento é filho de Olegário Mendes do Nascimento e Odília Santos do Nascimento. Nasceu em 29 de abril de 1946 em Manaus. É casado com a senhora Ana Lúcia dos Santos Soares, pai de Alessandra, Sâmara, Rai Kleiser, Rainei e Rian Clay. Graduado em Química pela Universidade Federal do Amazonas em 1971, com pós-graduação em universidades da Inglaterra e Estados Unidos. Em 77, obteve mestrado em Química pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, no Rio de Janeiro, com a dissertação Separação e Identificação dos principais produtos de solvólise do sistema trimetanona-fitaleno. Em 1991, obteve doutorado em Química também pelo Instituto Militar de Engenharia, com a tese Acompanhamento da formação de açúcares em sementes oleaginosas por análise de RMN, como bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Professor titular da Universidade Federal do Amazonas, na Faculdade de Engenharia, a UFAM, aposentado por tempo de serviço. Foi orientador e membro de banca de comissões julgadoras em dezenas de trabalhos de mestrado e iniciação científica, principalmente em Química dos Produtos Naturais, Ecologia Aplicada, Química Orgânica, nas áreas de conhecimento. Tem artigos publicados em várias revistas, periódicos e anais de eventos e congressos científicos, nacionais e internacionais. Por sua dedicação incansável à pesquisa e à ciência, o Dr. Raimundo Santos do Nascimento recebe esta justa homenagem da Câmara Municipal de Manaus. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da outorga de medalha de ouro Garcitilso do Lago Silva à Sua Senhoria, o professor doutor Raimundo Santos do Nascimento. E para fazer a entrega desta honraria, convidamos o vereador Davi Valente Reis. Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura. Cerimonial. Certificado de outorga, Decreto Legislativo número 429, de 13 de novembro de 2018. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de outorga Garcitilso do Lago Silva ao professor doutor Raimundo dos Santos Nascimento, com base no artigo 174, inciso 18 do Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados e pela contribuição significativa à sociedade manauense na área da educação, de propositura do vereador Davi Valente Reis, realizado às 14 horas do dia 21 de novembro de 2018, no plenário Adriano Jorge, da Câmara Municipal de Manaus. Artigo 173. Todo cidadão nascido ou não em Manaus e que resida nesta ou noutra cidade e que haja prestado relevantes serviços por mais de 10 anos à comunidade, de modo rigorosamente comprovado e cuja vida seja irrepreensível, poderá receber esta honraria concedida pela Câmara Municipal de Manaus.
momento, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Davi Reis para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos os convidados do professor Raimundo. Quero cumprimentar por primeiro o homenageado, doutor Raimundo dos Santos do Nascimento. Quero cumprimentar o senhor segundo-tenente aviador Felipe de Oliveira Medeiros, adjunto da Célula de Gestão de Meios Aéreos e Sistema Operacional do 7º Esquadrão de Transporte Aéreo. Quero cumprimentar o senhor Isaac Benayon, presidente da Associação de Deficientes Físicos do Estado do Amazonas, ADEFA, e cumprimentar, eu acho que o senhor deva estar representando alguém? O senhor? É porque é o nome dele. Ah, pastor. Seja bem-vindo, pastor, e cumprimento o senhor também. Meus amigos e minhas amigas, ouso cumprimentá-los assim. Eu quero, em poucas palavras, falar, professor Raimundo, da imensa felicidade de poder, na condição de vereador da cidade de Manaus, ter eu a possibilidade de homenagear o senhor que, lendo de forma bem sucinta a sua biografia, fica muito claro que essa mensagem, que essa homenagem, ela é muito mais do que justa. Eu que já tive a oportunidade de conversar, professor Paulo, com o professor Raimundo, inúmeras vezes, toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu me sinto mais enriquecido de informações, de cultura, de aprendizado. Como seria importante e proveitoso se muitas pessoas, professor, tivessem essa mesma oportunidade. E hoje, no dia 21, não é o vereador Davi Valente Reis, é a Câmara Municipal de Manaus, a 17ª legislatura, que de forma muito orgulhosa e honrosa lhe concede essa justa homenagem a um filho da nossa cidade, que venceu na vida através do caminho mais nobre que existe, que é o estudo, e que se dedicou, e que se dedica dia após dia ao estudo científico. Professor Raimundo merece, não apenas da Câmara Municipal de Manaus, mas de todos nós que o conhecemos pessoalmente, e aqueles que possam ter a oportunidade de conhecê-lo, o senhor merece todas as honrarias que um cidadão possa receber. Não por bondade, mas por méritos. São esses os atributos que fazem hoje o senhor receber, através do nosso mandato, essa justa homenagem, volto a repetir, porque, infelizmente, não apenas no país em que nós vivemos, mas no mundo em que nós habitamos, a educação, todo mundo fala, repete, replica que a educação é o melhor caminho, mas ele não é adotado de forma verdadeira como o melhor e talvez o único caminho para o desenvolvimento de uma sociedade, de um ser humano, de um núcleo familiar, de todos aqueles que habitam a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, o nosso país e o nosso globo terrestre. Portanto, professor, é com meu coração transbordando de alegria que eu tenho essa oportunidade de poder, através da Câmara Municipal, do nosso mandato, lhe conceder essa homenagem, mais uma vez, repito, extremamente justa e tempestiva para você que tanto contribui para o desenvolvimento intelectual do nosso Estado. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Convidamos para fazer o seu pronunciamento o pastor Eliude Menezes, presidente da Igreja Assembleia de Deus do Brasil no Amazonas. Bom dia a todos. Boa tarde. Mas ainda não almocei, ainda é bom dia. Excelentíssimo senhor vereador Davi Valente Reis, em nome de quem cumprimento toda a mesa e faço menção ao participante
desta mesa que foi muito próximo a mim, que é o Isaac Benayon. Fomos colegas de Escola Técnica Federal do Amazonas no curso de Estradas. Então, também faço essa referência e quero agradecer ao professor Raimundo a oportunidade que me dá de aqui, neste plenário da Câmara Municipal de Manaus, dizer algumas poucas contadas palavras, não muitas, me lembrando aqui de alguma situação em que a gente é convidado assim para dar uma palavra rápida, né? A gente veio mais para homenagear, assim, com a presença, o professor Raimundo, já ia dizendo pastor, né? O professor Raimundo, ele está nessa categoria, pode ter certeza, professores. Porque, então, como diria o Tancredo Neves, né, que uma certa vez desceu num aeroporto de um dos municípios lá do estado de Minas Gerais, numa campanha das muitas que ele fez, e um homem chegou perto dele e disse: doutor Tancredo, a minha mulher está com 8 meses de grávida, eu estou meio desprevenido, queria ver se o senhor podia dar uma ajuda. Ele disse: rapaz, você que está sabendo que ela está grávida há 8 meses e está desprevenido, imagina eu que estou chegando agora, sabendo disso agora. Então, eu estou sabendo disso agora, que eu iria falar, viu, professor Raimundo? Mas, assim, não me perguntado sobre se eu queria dizer algumas palavras, eu não posso me furtar de dizê-las. Fui aluno do professor Raimundo, no outro curso, não no curso de estradas ainda na fase do ensino, antigo ensino primário, ou ginasial, melhor dizendo. E eu fui aluno dele no primeiro ano A de aprendizagem, também na escola técnica, eu era desse curso. O Isaac, acho que era, não sei se fez esse aí, não, foi no de estradas, que era exatamente a minha, digamos, a minha área de estudo nessa época, de aprendizagem nessa época, era exatamente o curso de mecânica de autos. Imaginem vocês como é antigo, né? Como a gente é antigo. Na verdade, o professor Raimundo, ele é precoce, porque nós não temos uma idade muito distante, não. Ele é mais velho, alguns 18 anos, 17 anos, mais do que eu, já era professor. Eu era aluno, estava nessa fase. Tinha outros cursos, como de encadernação com o professor Libório, que era muito conhecido também. Então, desde essa época que eu conheci o professor Raimundo e que fui, digamos, orientado e ensinado por ele. Depois, passamos algum tempo, ele, como foi dito aí na biografia dele, que é bastante expressiva, esteve estudando fora depois, e mestrado e doutorado na Alemanha em RM, né, que é ressonância magnética, que foi dito, mencionado aí da tribuna. Pois bem, então aí nos encontramos outras vezes, e eu queria dar esse testemunho, professor Raimundo, aqui para todos os assistentes, que é quando meu pai ficou doente, uma certa época, ele já morreu, e nessa época nós nos reencontramos. O professor Raimundo apareceu assim do nada, fazia muito tempo que a gente não se cruzava, ele para lá e eu para outra área. Eu fui, depois de fazer o curso de estradas, fui fazer o curso de economia, me formei, depois fiz outras, segui estudando economia e também teologia, e já na área pastoral, etc. Nós nos encontramos, ele apareceu assim do nada, com um preparado, uma preparação, não sei bem aí a expressão correta do ponto de vista da química, né, professor Raimundo, que ele é químico, uma preparação, um preparado ou uma preparação que ele produzia e que o meu pai começou a tomar aquele remédio, e foi então dada a ele uma qualidade de vida excepcional, e ele morreu depois, mais de 2 anos depois, mas assim, com uma boa qualidade de vida. E o professor Raimundo, eu lhe agradeço, além de agradecer pelos ensinos e suas tão importantes orientações naqueles tempos iniciais
da quase adolescência e juventude, e agora também, sempre que nós nos vê o vereador Davi, todas as vezes que nós nos reunimos e conversamos, é da mesma maneira, é assim momentos muito agradáveis, porque tem conteúdos cognitivos fantásticos do professor Raimundo, e a gente sempre retira dele muitas coisas edificantes para a vida da gente. E a partir desse período que falei, desse reencontro, nós não nos separamos mais, estamos sempre nos cruzando e falando, e até temos um projeto conjunto que, conversando com ele esses dias, ele até disse, olha, não fale mais exatamente qual é o projeto não, porque é uma coisa que eu não conheço, não existe, foi uma ideia que eu lancei para ele e o desafiei, mas o problema é ele sair da toca, lá de onde ele mora, lá no 26 ali, por ali, no 32, da AM010, ele mora lá e lá fica fazendo as pesquisas dele e tal, e aí eu também fico andando para outros lados, acompanhando, hoje em dia já não exerço mais a profissão na área de economia, me dedico só à área pastoral, e a gente fica andando de um lado para o outro e a gente não se encontra, mas o projeto está de pé, e ontem eu estava lá na igreja, o pessoal estava fazendo uma homenagem a mim pelo meu aniversário de 65 anos, e ele estava lá, apareceu, aí já apareceu, assim, fazia dia que nós não nos víamos. E aí eu, diante de uma câmera e de uma máquina fotográfica, fiz ele jurar que nós vamos sentar uma hora para fazer esse projeto. É um projeto que tem a ver com plantas, e ele tem de fazer a parte dele, eu vou fazer a minha, a parte teológica. Eu posso dizer, professor Raimundo, acho que aqui não vai ter ninguém que vai... Eu estou com vontade de dizer isso, mas ele disse, olha, não espalha isso muito não. É o seguinte, não existe, pelo menos no Brasil, esse trabalho. Nós vamos escrever um livro junto, eu vou fazer a parte de teologia e também de aplicação de cura e etc., na área meso-espiritual, vamos dizer assim, e o professor Raimundo vai fazer a parte química, que é aquele especialista. Plantas da Bíblia, ou plantas que curam na Bíblia, não tem nenhum material desse. Eu espero que ninguém vai pegar a ideia agora e vai fazer, né, professor Raimundo? Mas aí precisa consultar um teólogo, de qualquer forma, né? Então nós vamos fazer esse livro, não vai ser um livro pequeno, e aí com as substâncias, né, que as plantas têm, com as aplicações para as circunstâncias em que plantas foram citadas e na Bíblia, e aí digamos as interpretações teológicas envolvidas com aquele fenômeno, e aí o professor Raimundo vai entrar exatamente com a parte de substâncias e outras. Então eu queria agradecer, cumprimentar mais uma vez o professor Raimundo, agradecer pela sua disponibilidade. Vocês sabem que uma das coisas que menos as pessoas têm é disponibilidades a favor das outras. O exemplo bíblico, né, que eu só poderia trazer esse aqui agora, dado que o vereador perguntou a quem o senhor representa, eu digo, eu represento a mim mesmo, eu sou pastor da Assembleia de Deus do Brasil, então, e o presidente, então estou representando a mim mesmo. Na verdade, como Ministério Público, eu não represento, aqui neste caso eu estou presente, eu estou apresentando, né, porque eu estou presente. Mas eu dizia o seguinte, então, nesse trabalho, né, que nós vamos fazer, nessa situação, e eu só poderia citar um exemplo bíblico, que é de Moisés. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro atrás dos montes, como diz o texto bíblico lá, dos montes, digamos, naquela época, bastante remotos daquela região do Sinai. E já havia sido príncipe em Israel, tinha fugido, estava lá e já achava que ia passar o resto da vida ali no deserto. Quando a presença do Eterno se demonstrou diante dele através de uma sarça, portanto uma planta, é uma citação ardente, elas como fogo ardiam, mas não se queimavam. É um fenômeno aí, professor Raimundo, para se estudar. Por que uma planta queima, mas não arde? A gente sabe que pau verde, madeira verde, chora, mas queima, né?
Então, aquela tem um sentido. E Deus disse, Moisés, você vai ter que tirar o povo de Israel que está no Egito, lá, e Faraó está retendo o povo. Tem que tirar. Eu não vou, eu estou aqui, estou bem, Moisés. Não estou citando exatamente o texto como deve ser, mas assim, estou citando a história. E Deus diz, não, você vai, o povo está gemendo, precisa ser resgatado e retirado da mão de Faraó. Moisés, não vou, eu estou bem aqui, eu estou tranquilo, eu sei o que me esperaria lá. Aí depois Deus diz, não, você vai, ele diz, não, mas eu sou gago, como é que eu vou falar? Eu sou pesado de língua, é a expressão que está lá na Bíblia. Pesado de língua, traduzindo para o nosso conhecimento mais coloquial, é gago. Ele era gago, então não quero, eu sou gago, nem sei falar, como é que eu vou falar para o faraó se eu sou gago? Não, tá bom, eu vou arranjar uma outra pessoa para falar por você. Você vai falar para ele, e aí chamou o irmão dele, Arão, que era irmão de Moisés, portanto, conviveu com ele muito tempo, sabia interpretar a gagueira de Moisés para falar para o faraó, e foi assim. Ele disse, não, mas eu não vou não. Aí Deus disse, você vai. Então, ele, na verdade, era uma pessoa que Moisés, o grande legislador de Israel, não estava disponível, nem para Deus. Deus precisou forçá-lo aí, botando um irmão, botando uma assessoria, botando um ajudante para ele falar por ele. Então, mas o professor Raimundo, diferentemente de Moisés, olha aí, professor Raimundo, é um homem que está sempre disponível. E isso não é comum, isso é raro. Portanto, professor Raimundo, parabéns. E citando mais uma vez um texto bíblico, eu diria, lá em Daniel, o profeta Daniel, ele diz assim, aos que muitos ensinam, brilharão como as estrelas, como os astros, sempre e eternamente. Você e outros professores que estão aqui, que ensinaram a muitos, brilharão sempre e eternamente como as estrelas. Parabéns a todos, parabéns ao professor, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Queremos convidar agora para fazer o seu pronunciamento o senhor Isaac Benayon, presidente da Associação de Deficientes Físicos do Amazonas. Senhor presidente, professor Raimundo, amigos que aqui estão, que felicidade, né? Nós estarmos aqui, e o professor Raimundo, presidente Davi, é uma satisfação muito grande. Eu acho que a honra maior é a minha de estar aqui com o professor Raimundo, compartilhando, mas com essa moçada toda que está aqui. É a grande diferença, é uma coisa muito significativa. Mas eu não tenho o verbo para verbalizar com o pastor Eliúde. Eu queria ser muito mais rápido. Eu não posso me permitir de não estar aqui nesse plenário Rui Araújo e de me lembrar do precursor desse movimento de pessoas com deficiência no estado do Amazonas, que é o ex-vereador Manuel Marçal de Araújo. Penso que ele está por aqui também. E essa Câmara Municipal que nos acolheu as pessoas com deficiência, o nosso movimento, que sempre teve a maior boa vontade. E não foi à toa que na Lomã nós conseguimos colocar, eu acho que 21 artigos e 23 incisos. E como os guerreiros, como eu e mais uns outros, guardamos a espada, e esta Câmara já modificou demais a lei orgânica do município. E naturalmente que tirou vários artigos e vários incisos. A discussão é política e quem não está na área da política se ferra, né? Nós temos até que pedir novamente para ver o que eles tiraram, o que era inconstitucional ou não na visão, né, da moçada nova, porque constituições são assim, elas são feitas para serem emendadas, né? Mas tem que ser com a participação de todos. E presidente Davi, e principalmente ao homenageado, eu queria dedicar esse momento, mesmo se eu sendo homenageado, professor Raimundo, para um grande guerreiro que está um pouco fora de combate, né? Eu já falei dele para o senhor, é o Antônio Carlos Gomes Mota, Mota com T só, né? Ele diz que ele é do pobre. Desculpa aí esse mal-estar, que eu sou tetraplégico. De vez em quando um espírito bate aqui, eu fico tonto. Mas está tudo bem.
era para dedicar esse momento, professor, que o pastor Eliude falava, né? Ele lembrava dos velhos tempos, era a Escola Técnica de Manaus. Eu também sou velho pra caramba. Depois é que passou para a Escola Técnica Federal do Amazonas, e hoje é Infam, né? E o professor Raimundo era naquele tempo chamado por mestre com carinho, né? Essa homenagem que estão falando, professor, são para todos os professores que aqui estão e os que não estão. O professor está tão desmotivado, tão desmoralizado, né? Que a gente vê cada cena pela televisão, não tem mais respeito, na verdade, faltou respeito. Não é nem o amor, porque o primeiro que vem é o respeito. Eu queria dedicar esse momento, professor Raimundo, presidente Davi, ao Antônio Carlos Gomes Mota, que logo, logo, com a graça do professor Raimundo e o seu conhecimento, vai estar em forma. Muito obrigado a todos, felicidade. Queremos convidar agora Sua Senhoria, o professor doutor Raimundo Santos do Nascimento, para fazer seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor vereador Davi Valente Reis, meus cumprimentos, meu muito obrigado. Eu acho que eu recebo sempre mais do que o que eu mereço. Eu conheço o vereador há pouco tempo e o que ele disse é verdade. Sempre foi uma pessoa interessada em resolver os problemas da comunidade. Eu acho que eu tenho uma admiração por ele, por esse fato de estar procurando, e eu penso até que é muito importante que os parlamentares, tanto do Estado como do município, procurem pessoas da universidade, porque eu acho que é um caminho para melhorar muito a situação, o risco que corre o Estado do Amazonas e a cidade de Manaus, em função de uma série de problemas relacionados à economia do país. E eu penso que a universidade, ou nas universidades, muitas soluções para os problemas que nós vivemos podem ser encontradas, ou pelo menos esse seria um caminho. Em nome do qual, do vereador, eu saúdo todos os membros da mesa, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, parentes. Eu quero fazer uma menção especial eu aqui em Manaus, eu fiz um levantamento, só identifiquei um ex-professor meu vivo da graduação, que é o professor Luiz Irapuã Pinheiro. E aqui está presente a esposa dele, uma batalhadora, uma professora de altíssimo gabarito, doutora, especialista em plantas, em produtos naturais, que é a professora Maria Lúcia Belém Pinheiro. Eu só vou citar um caso da professora. Um dos últimos projetos que eu fiz na universidade foi para comprar uma central analítica. E essa central, na época, custou em torno de R$600 mil. E esses equipamentos não podiam ficar sem energia. E a professora me procurou, eu também, todos preocupados, e a professora saiu, nós fomos à cidade, ela pagou um motor de luz com cheque dela, para depois eu retirar o dinheiro do projeto e devolver para a professora Lúcia. Não sei nem se ela lembra disso. Mas eu tenho certeza que a professora Lúcia já tirou muito dinheiro dela, do salário dela, para gastar com pesquisa na universidade. Muito obrigado por a senhora ter vindo, professora Lúcia. Bom, eu estou vendo, não sei se está faltando luz, mas eu até convidei o... Tá, eu vou falar antes até começar. Eu convidei também o meu amigo Benayon, porque o Brasil gasta muito dinheiro, uma soma inacreditável, com remédios que nem sempre são eficientes e dão bons resultados no tratamento de muitas doenças graves. Para vocês terem uma ideia, tem uma injeção
que só uma ampola custa R$420 mil. Um tratamento de 6 meses aproximadamente, 2,5 milhões. E o Brasil possui a maior reserva florestal do planeta. E aqui, na frente da professora Lúcia, eu acho que ela até concorda comigo, nós temos muito mais facilidade, é muito mais fácil você retirar substâncias de plantas do que você fazer por síntese. E eu posso dizer isso porque eu trabalhei muito com síntese, tenho uma experiência grande, e o valor dessas plantas não poderia ser menosprezado adiante de remédios que não têm eficiência comprovada e efeitos colaterais gravíssimos. Eu fui, na minha vida profissional, contemporâneo do professor Gaciltiuso no Instituto de Educação do Amazonas. O meu primeiro emprego como professor foi na SEDUC. Trabalhei 3 anos e meio no Instituto de Educação e Instituto Benjamin Constant, e daí eu entrei na universidade. Eu não sei se vocês estão vendo a minha carteira de trabalho, ali quando eu ainda era um gato. E, em seguida, eu entrei na universidade em 1972, ganhando um salário de 3 mil cruzeiros mensais. Cruzeiro, né? Eu queria pedir ao meu amigo e contador Marder para ver se eu estou ganhando mais ou menos atualmente. E trabalhei também na escola técnica, com salário lá era por hora, que eu já tinha trabalhado no tempo que eu fui professor do pastor Ililde, mas depois eu trabalhei num segundo estágio, ganhando 16 cruzeiros por hora e alguns centavos. Foi muito importante essa profissão, porque a gente termina conhecendo pessoas do mais alto nível. E eu tenho a felicidade de conhecer esse grupo, que, infelizmente, alguns amigos não puderam vir. Eu tenho certeza que eles não vieram pelo fato de hoje ser um dia de trabalho e dificilmente eles viriam. Próximo. Um professor, quando ele vai fazer o curso de mestrado, um dos objetivos é se capacitar como profissional. E o outro objetivo é prestar algum benefício para a comunidade onde ele vive. Eu sempre pensei nisso porque, como eu estudei sempre em escola pública, eu penso que eu tenho um dever de fazer isso. O doutorado, o professor que faz o doutorado, ele tem a obrigação de, durante a elaboração da tese, prestar uma contribuição para a ciência. Eu tenho a impressão que eu consegui fazer isso, então eu fico feliz porque, ao estar próximo de pendurar as chuteiras, como dizem os jogadores, eu acho que cumpri com o meu papel. Próximo. Dos meus primeiros trabalhos, que a professora Lúcia, eu tenho certeza que ela lembra, foi trabalhar com essa planta chamada de ucuúba ou virola surinamense. Essa planta, ela tem, popularmente, ela produz uma manteiga que é a melhor matéria-prima para fazer cosmético. Como vocês sabem, aqui em Manaus já foi tão comentado a indústria de cosmético, mas nunca saiu do papel. E esse cosmético feito com esse material produzido a partir da ucuúba é só para altíssimo valor. A literatura diz que o material dessa planta recupera a pele assim, em 48 horas. Quer dizer, infelizmente, essa planta é usada, a madeira dela, as tábuas, como tábua de azimbre, e praticamente acabaram com essa planta na Amazônia. Mas ainda dá para recuperar e plantar. Próximo. Está difícil de ver. Deixa eu pegar a coisa para me acompanhar.
eu trabalhei logo em seguida, depois da Ucuúba, eu trabalhei nessa questão de produzir biocombustível. E a primeira matéria-prima que eu escolhi foi trabalhar com dejetos humanos e de animal. Eu devo ter sido a primeira pessoa que transformou dejetos humanos e de animais em eletricidade aqui em Manaus. Isso são uns 40 anos atrás. Então, pegar dejetos e transformar em eletricidade. A literatura diz que só uma pessoa é capaz de produzir 10% do gás GLP que ele precisa. E adubo da melhor qualidade para produzir alimento para 2 pessoas. Então, ao invés de lançar dejetos nos igarapés, era melhor que esses edifícios pegasse e transformasse isso em adubo, né? Não para jogar no rio, porque nós vamos ter um problema no futuro, que a terra vai ficando com menos nutrientes e o rio extremamente poluído. Os Estados Unidos têm um problema sério de tanta poluição, de tanto adubo nos rios, ele se torna poluído, imprestável. Aqui o nosso é pela quantidade de poluente, de nitrogênio e fósforo nos rios, inviabiliza a piscicultura, quer dizer, não tem peixe mais, aumenta a temperatura. O peixe teria até, uma vez nós fizemos uma experiência, ele teria que andar com uma garrafa de gás, de oxigênio, porque senão não dá para ele sobreviver. Eu também produzi, em seguida, eu já estou em produção de biodiesel, eu também produzi combustível para motores a gasolina, os chamados motores do ciclo Otto, e para motores do ciclo diesel. Eu, inclusive, tinha uma usina na minha casa, e eu cheguei a produzir álcool para rodar 400 mil quilômetros na minha casa. Eu passei uns 2 anos sem passar em posto de gasolina. Mas, como todos sabem, o álcool é bem mais barato, então eu resolvi produzir medicamentos para a cura do câncer e cirrose hepática, até porque eu mesmo tive um problema de câncer, e eu tive que escolher, depois de fazer 2 cirurgias, eu tive que escolher ou tomar quimioterapia e radioterapia, ou arriscar nos meus remédios. Então, eu parti direto para os meus remédios, e passei 2 anos usando certas formulações, e fiquei curado. Os quimioterápicos são medicamentos extremamente caros. Hoje, um tratamento nos Estados Unidos está custando $120 mil. Aqui em Manaus, pelo SUS, em torno de R$100 mil. Isso pelo SUS. Se o camarada tiver dinheiro, ele gasta quanto ele tiver. O primeiro quimioterápico que começou a ser usado foi o gás mostarda, que aí, vocês olharem aí, esse gás, ele é uma arma de guerra. Você imagine uma pessoa usar um produto que é usado como arma de guerra para curar doenças. Depois foi o gás sarin, outra arma de guerra. E assim foi, eles tentando diminuir o efeito colateral, mas nada conseguiram. Hoje, um quimioterápico que ainda está sendo usado é a cisplatina. É um remédio que eles introduziram metais pesados. Então, eu digo para os senhores que eu considero o câncer uma doença relativamente banal, se for tratada no começo, e eu tenho certeza que eu não vou morrer de câncer. Eu tenho mais medo de morrer de queda, que eu já andei levando algumas, e então, mais de câncer, não. Isso é uma doença que não tem toda essa morbidade que as pessoas pensam. Tem um prêmio Nobel, um médico, que é Prêmio Nobel de Medicina, que ele declara aqui, está em um desse vídeo aí, eu trouxe uma imagem, que ele declara que a indústria farmacêutica não tem
interesse em curar ninguém, e sim tornar a doença das pessoas crônica para poder vender remédio por muito tempo. Então, quanto mais tempo o cara doente comprando remédio, melhor para a indústria farmacêutica. Aí, tem o atestado, quando eu estava com câncer, foi exatamente em 1997, foi na época que eu tinha o direito já de me aposentar, e eu saí da universidade, me aposentei, dos motivos era esse, era de estar com câncer de pele nas costas. Eu passei 2 anos e 6 meses tomando remédio e fiquei totalmente curado. Depois disso, eu fiz remédio para várias pessoas, como o professor Ilírio falou, e já tinha esse problema de saber que quando uma pessoa tem câncer que não morre imediatamente, ele vai terminar tendo cirrose hepática. E o meu pai morreu com cirrose. Então, cirrose era a doença mais importante que eu tinha para começar a pesquisar. Infelizmente, apareceu um cobaia, um capitão da aeronáutica, isso tudo com escritura, exames e tudo feito em laboratório, acompanhado, e esse camarada foi desenganado e ele foi levado da UTI para morrer no apartamento, junto com a família. Então, surgiu a oportunidade, eu digo, eu quero essa pessoa aí para mim fazer umas experiências. E ele foi a primeira pessoa que eu tratei com cirrose. Está aparecendo a foto dele aí, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele estava muito mal, hoje ele está bem, não dá quase para ver ali, hoje ele está bem, está vivo, segundo eu sei. E aí apareceu uma outra criança americana, filha de brasileiro, também com cirrose, nos Estados Unidos. Ela vivia ligada a uma borracha, uma máquina de oxigênio, diariamente, 24 horas. E o pai dela, eu tinha publicado uma série de entrevistas de pessoas que eu tinha curado com câncer e tudo, ele resolveu trazer essa menina para Manaus. E interessante que ele teve que pedir autorização dos médicos lá, fizeram uma reunião, uma junta médica para saber isso, e tinha 10 médicos, 9 foram contra, e o cara, que era o presidente da junta médica, chamou ele e disse o seguinte: olha, se fosse minha filha, eu levava para o Brasil diante do que você me mostrou, e eu vou liberar, sozinho. Se você quiser, vou assumir essa responsabilidade, você pode levar a criança para o Brasil. Essa menina veio, ficou linda, está aqui a foto dela. Depois dela totalmente recuperada, ela ficou com uma sequela no pulmão. E esse é um dos problemas, quando a gente trata uma pessoa de câncer, em estado avançado, são as sequelas que a doença deixa. Mesmo você resolvendo a questão do câncer, mas, por exemplo, se uma pessoa tiver um câncer de pâncreas, ele não vai nascer outro pâncreas. O fígado ainda se recupera, mas o pâncreas não. Então, a pessoa vai ter que tomar remédio por muito tempo e ele termina até desistindo de viver. Esse é um dos problemas. Então, na hora que a medicina aceitar o tratamento fitoterápico, que já existe na Suíça, no Mato Grosso já tem uma lei que se pode usar, e eu espero que essa lei seja aprovada, pelo menos aqui em Manaus, e depois a nível federal, nós vamos poder recuperar muita gente e fazer remédio com um custo incomparável menor para curar várias doenças que acomete pessoas como o Benayoun, que tem que estar tomando remédio todos os dias, muitas vezes. Eu tenho uma pessoa que estava se tratando e meteram na cabeça dele que ele deveria fazer o transplante de fígado, ele estava com cirrose. Segundo ele, pagou R$320 mil e ele tomava 30 comprimidos por dia e 2 injeções. Ele mandou dizer para mim, ele queria tomar o remédio novamente, mas eu, como ele tinha feito transplante, podia ser que o remédio bloqueasse o fígado dele, e eu sei que, não sei se ele está vivo ainda, mas ele mandou várias mensagens para mim, dizendo que estava para chutar
pendurar as chuteiras. Já não queria mais tomar tanto remédio, porque ele já não aguentava mais de tanta injeção. Aí aparece a filha do capitão. O capitão fez, depois que ele se recuperou totalmente, esse foi o que teve assim, mais sorte, se recuperou totalmente, fez um curso na área da medicina, de optometria, e, pelo que eu sei, está vivo e está bem até hoje. Deixou de beber, né? Senão não dava, e está muito bem. Outro projeto, aqui tem uma série de... Infelizmente não dá para projetar, nós não teríamos tempo para mostrar todas essas entrevistas desse pessoal. Outro projeto que eu trabalho e que me deixa muito preocupado é com a questão do lixo e saneamento na cidade de Manaus. Eu moro no quilômetro 32, como foi dito, e todo dia eu passo lá no lixão aí da Torquato Tapajós. E aí tem uma foto, esse aterro sanitário da Torquato Tapajós é um buraco que era ali, que deve ter mais de 40 metros de profundidade. Hoje, essa montanha de lixo, essa Torre de Babel, ela tem uns 30 metros para cima. Eu não sei se vocês estão vendo ali a fotografia, está aparecendo bem, mas esse ano, no começo do ano, só tinha um platô naquela área ali, e agora já tem 1, 2, 3, 4, está no quarto platô, já está saturado, e já vão partir para o quinto. Então, Manaus precisa urgentemente de dar uma destinação para os resíduos. E lixo, a prefeitura, eu queria até sugerir ao vereador, que ele é também presidente da comissão de saneamento e água e saneamento, né? Troquei aqui. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, seria uma coisa para começar, porque, na verdade, a prefeitura não deveria cobrar dos moradores de Manaus pela coleta de lixo. No Japão e nos países civilizados de alta tecnologia, quem paga pelo lixo é quem deixa formar lixo, é a pessoa que tem que formar. Imagine uma casa que é demolida, todo o material, se você levar para uma cooperativa, um centro de aproveitamento, você recebe por isso, porque dá para fazer inúmeras coisas com o material. Então, praticamente, eu só conheço 2 produtos que teria que ser, é o chamado R3, reduzir, reciclar e reaproveitar. Eu só conheço 2 materiais que não dá nem para aproveitar e nem para coisa nenhuma, então tem que eliminar mesmo, é o papel anti-higiênico e a fralda descartável, essa. Por quê? O papel anti-higiênico não limpa coisa nenhuma, todo mundo sabe, né? Só faz esparramar e tal, então é muito ruim. E a fralda descartável é porque ela tem algodão, areia, que é um absorvente, e plástico. Então, depois dela estar com titica, suja, fica difícil de tentar recuperar. Eu tive uma aluna de iniciação científica que ela queria montar a empresa só fraldas. E, segundo ela ia trocar a fralda de algodão. A pessoa comprava fralda de algodão e levava para empresa dela para só fraldas trocar. Então, de primeiro não tinha essa fralda, eu sei que houve a fralda de algodão, depois teve a calça enxuta, e daí essa fralda que é muito ruim, a gente vê nos igarapés boiando, é muito difícil. Eu, na experiência que nós tivemos lá em casa, eu tenho 2 filhos gêmeos, tenho um aqui, lá está aquele camarada ali, deve estar olhando na internet, eles gastaram 6.000 fraldas, 3.000 cada uma. E eu tive um trabalho, tive que inventar um forno para destruir essas fraldas. Ele está me devendo isso, me deu muito trabalho esse camarada. Outra coisa aqui, eu tenho aí, infelizmente, não está aparecendo bem, mas eu tenho aqui uma foto do Igarapé da Ponte da Bolívia.
Eu não sei de quando é essa foto, mas não sei se vocês estão vendo, mas é uma foto muito bonita, está aqui cheia de pessoas, o Igarapé da Ponte da Bolívia. Aliás, eu conheço gente aqui que deve ter sentado numa plataforma de cimento que tem aqui, numa mureta. Então, eu tenho aqui o antes e o depois. Atualmente, eu acho que se alguém der um mergulho aqui, ele não volta vivo, não, viu? É terrível isso. A seguir, na outra imagem, tem uma foto do Igarapé do Tarumã, que era um banho fantástico. Aqui, essa foto, dá para ver um socó. Eu chamo essa foto do retrato da fome. É um socó querendo comer um sapo morto. Essa foto é muito interessante. Um balneário tão bonito como foi transformado o Igarapé do Tarumã. O seguinte, nós temos o Igarapé de Manaus, que estivemos recentemente no Igarapé de Manaus. Há uns 2 meses atrás, eu fui nos Estados Unidos, fui na NASA, e vi que lá eles gastam muito dinheiro fazendo um treinamento extremo para a pessoa ir para outros planetas. Mas eu posso garantir para vocês que não existe outro planeta, ninguém, para você morar no sistema solar. Só se for pelo lado oposto do Sol, porque pelo lado da Terra não tem como. Agora, eu vi também que aqui em Manaus eles não precisavam gastar esse dinheiro fazendo esses treinamentos extremos. Aqui em Manaus tem um lugar que deve ter só bactérias extremófilas. Se ninguém sabe essa palavra, quer dizer amigo dos extremos. E a gente podia até criar uma medalha de extremófilo para alguém que entrar lá na Japurá, naquele esgoto que tem lá, e sair aqui na Ipixuna. Então, o cara que entrar lá na Japurá e passar por 5 quilômetros, mais ou menos, para sair aqui na Ipixuna, nesse esgoto aqui não tem luz, não tem oxigênio, muito mau cheiro de dejetos, deve ter toneladas, umas 500 toneladas por dia passando aqui. Manaus deve produzir 2.000 toneladas por dia de dejetos. Aí umas 500 toneladas, não é 2.000, não, desculpa, umas 500 toneladas passam nesse esgoto. Então, o cara que passar aqui e sair vivo, entrar lá e sair vivo, ele merece uma medalha de extremófilo. Aqui tem um batalhador, que é o Hamilton, nós fomos verificar sobre o Igarapé de Manaus, que é um Igarapé símbolo dessa cidade. E, vereador, tem mais ou menos a parte que houve a interferência do projeto chamado urbanização dos Igarapés de Manaus, tem uns 300 metros da nascente do Igarapé, que a interferência, a poluição é só dos moradores. E nós fomos lá, tiramos uma série de fotos, e eu até me habilitaria a ser um dos candidatos para fazer uma estação de tratamento. Eu acho que deveria ser... a primeira coisa que deveria ser feito ali era tentar revitalizar essa nascente do Igarapé. Talvez fizesse o parque da nascente do Igarapé de Manaus. É uma parte do Igarapé que você pode revitalizar. Eu, quando começaram essa obra do Prosamin, eu não acreditei. Fui logo no Ministério Público, fez um documento, fui da parte lá. Aliás, o procurador até fez uma observação. Ele disse: o senhor parece que não tem nada para fazer, porque o senhor vive aqui, é o senhor e um sargento da aeronáutica que não sai daqui trazendo documentos e dando parte. Mas ele me deu todo o apoio, se interessou bastante. Esse procurador chama-se Eduardo Barragán, ele hoje faz parte da Lava Jato, e eu vou dizer que esse cara é duro pra caramba. Então, eu finalizo aqui fazendo algumas observações.
Primeiro lugar, Manaus tem jeito, mas precisa se tomar as seguintes providências. Primeiro, viabilizar, fazer uma lei que permita a utilização de fitoterápicos e cosméticos no estado do Amazonas. Segundo, aplicar os 3 R's na seleção dos resíduos em Manaus. A chamada, hoje você tem a tal coleta seletiva, mas o cara faz a coleta, você separa e vê aquele carro que mistura tudo, que não tem jeito mesmo. Primeiro teria que tirar aquele carro, fazer uma maneira diferente, mas uma coleta não de lixo, mas sim de resíduos. Terceiro, criar centro de processamentos de resíduos, como existe no Japão, em muitos países, que quem leva o resíduo pode receber dinheiro ou ter que pagar, depende da classificação do resíduo. Então, porque até se um cidadão não produz lixo e está pagando pela coleta de lixo, não é justo. Eu acho que esse é o primeiro problema de injustiça, porque quem é o produtor de lixo, ele vai pagar a mesma taxa que paga quem não produz, então não estimula nada. Por outro lado, as empresas que coletam lixo querem cada vez coletar mais lixo, então, pela lógica, esse negócio não está certo. Transformar ao máximo os dejetos produzidos na cidade de Manaus em biofertilizante. Eu já vi aqui, sem querer fazer crítica, mas eu fui lá em Taquatiara por minha conta, só para criar problema com esse projeto que procura produzir, extrair a silvinita, e eu acho que esse pessoal não sabe nem o que é silvinita, mas silvinita, mais ou menos, tem 30%, na melhor das hipóteses, de cloreto de potássio, e quando você joga cloreto de potássio no solo, aqui você tem que usar o chamado calcário, que é óxido de cálcio, para neutralizar a acidez que vai produzir o cloreto de potássio. Então, é melhor você pegar os dejetos, transformar em adubo, do que você ir cavar aí uns 400 metros para tirar cloreto de potássio e cloreto de sódio. Então, esse é um projeto inaceitável, vai prejudicar muito mais a agricultura e o solo no Amazonas. Então, é melhor produzir gás e biofertilizante. E terceiro, a nossa ideia é até formar um grupo de pessoas chamado Amigos do Igarapé de Manaus, para ver se a gente consegue recursos para fazer a revitalização da nascente do Igarapé de Manaus, que esse seria o primeiro trabalho que nós teríamos que fazer. Eu peço desculpa pelo tempo e agradeço demais por vocês me ouvirem, e muito obrigado. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Subir, majestosa.
Eu vou, antes de finalizar, eu quero quebrar o protocolo e eu vou dizer que eu fiquei feliz que o professor Raimundo acabou de admitir que ele não sabia que tinha esse hino de Manaus. Ou seja, então alguma coisa ele não sabe. Mas olha, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Como eu disse ainda há pouco na minha fala, é extremamente enriquecedor você poder ouvir o professor Raimundo conversar. E o que eu fico mais feliz? Tudo que ele colocou aqui quanto relatos, ele fala com fundamentação, ele sabe o que ele está falando, são coisas concretas. E quem desafia uma doença como o câncer e tem no seu currículo, posso dizer assim, várias pessoas que foram curadas através da fitoterapia que ele desenvolve, que ele faz. Inclusive, uma coisa eu esqueci de relatar, o meu tio Paulo, irmão da minha mãe, também se tratou com o professor Raimundo. Então, assim, nós sabemos dessa questão famigerada da indústria farmacêutica, eles só enxergam realmente lucro, dinheiro, eles não estão atrás de curar as pessoas realmente, eles querem que as pessoas, como bem disse o professor, se tornem dependentes dos medicamentos que eles colocam aí na praça. Antes de eu finalizar, o professor Raimundo disse que ainda quer utilizar a palavra por mais quantos minutos, professor? 30? 1 hora? Só mais 1 hora, aí eu finalizo aqui. Olha, nós temos um coquetelzinho. Eu vou falar. Para vocês, é isso? Isso. É que ele... Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene de outorga da medalha de ouro Garcitilso do Lago Silva, a sua senhoria, o professor doutor Raimundo Santos do Nascimento, e convidamos a todos para participar do coquetel que será servido no memorial desta Casa Legislativa.